Muito boa noite, pessoal. Estamos então com ele aqui, o nosso convidado dessa noite, o qual nós falamos anteriormente. E é uma honra poder estar aqui juntamente com ele. Léo! Leonardo Ribeiro. Olá. Leonardo Ribeiro. Mais conhecido como Léo. Isso, exatamente, para os íntimos. Muito bem. E aí, pessoal, Leonardo, tudo bem? E aí? Tudo jóia? Jóia. Falando diretamente, a cidade deu um trabalho. Queria confessar para todos vocês que nos assistem aí, deu um trabalho poder falar. Fala aí o nome da cidade. Ó, pensa numa jabuticaba, coloca tubas, pronto. Jaboticatubas, estado de Minas Gerais, país, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Aí sim, o endereço completo, muito bem. Jaboticatubas, Minas Gerais. Muito bem. Leonardo Ribeiro, é esse quem vos fala, é o nosso convidado dessa programação especial, nossa estreia tão esperada aí por todos vocês. E ele que é casado com a Fabi, já tem quanto tempo já que é casado com a Fabiana? Vou fazer 16 anos de ótimos anos casados agora em novembro. Uau, 16 anos vão fazer, que maravilha, hein? 3 filhos, muito bem, lindos filhos. Que maravilha, né? Quem diria, você já pegou no colo, né? Conheci a Bia no carrinho. Pois é, é verdade. E a Bia é do meio, né? A Bia do meio, só para poder deixar bem claro. O Biel tava na barriga, né? Sim, sim. E vocês dois aí parem de brincar de londrinos e voltem logo, viu? Que vocês estão fazendo falta. Muito bem. Leonardo Ribeiro, ele que é tesoureiro e também capelão e palestrante lá do Instituto, aliás, do Centro de Vida Saudável, Lifestyle Center Serra do Cipó, localizado então na mesma cidade. Já, como que é o nome? Jaboticatubas. Muito bem, um dia eu aí. aprendo esse nome, maravilha. Então, muito obrigado pela oportunidade e privilégio. Hoje nós estamos aqui então na condição de alunos que nessa data tão especial desse mês de agosto, Dia dos Pais, então desejo a você que assiste agora o Feliz Dia dos Pais e para que possa pegar cada detalhe minucioso dessa programação que vamos ter aqui, então, com o nosso convidado especial, Leonardo Ribeiro. E vamos começando, então, com as nossas perguntas. Eu quero que a Regina fique à vontade. Ela que é a nossa apresentadora especial aqui desse programa inédito, nessa estreia inédita. Fica à vontade. Leonardo, fica à vontade. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar junto com você e poder aprender um pouquinho mais. Um pouco que o André falou, nós vamos iniciar falando um pouco sobre filhos, pais e filhos, e convidamos o Leonardo para poder falar um pouco sobre a sua experiência. Experiência de pai, não só mãe ama filho, mas o pai também ama e ama muito. O pai que é a base de uma casa. A mãe ajunta os filhos, mas o pai ajunta a família inteira. E vamos iniciar falando sobre o amor, né? O amor de um pai para um filho. A mãe, ela sabe quando ela descobre o amor de um filho assim que ela descobre uma gestação. Quando ela descobre que ela tá grávida, o amor já surge dentro dela. A chavinha muda e ela fala, agora não sou só mais eu, existe um ser crescendo dentro de mim e o amor cresce. E o pai? Qual é o momento que o pai fala, eu amo meu filho? A mãe sente, mas o pai não tá sentindo o bebê. Olha, eu acho que é uma pergunta difícil. É uma pergunta very hard, como vocês falam aí. Difícil. Porém, no meu caso, foi um pouco diferente, porque o meu mais velho, ele já veio pronto, né? Quando Deus me deu a chance de conhecer a Fabiana, o Cauã, ele tinha
por volta ali dos 3 meses. Então eu já me apaixonei por ela e me apaixonei por ele junto. Eu lembro assim, primeira vez que eu o vi no colo dela, aqueles olhinhos dele brilhando. E no meu caso, é um caso muito, muito assim, estranho, porque uma vez na sala de aula, eu tinha por volta dos 12 anos, e a professora começou, né, falando assim, olha, quero que vocês falem qual que é o seu sonho. E cada um foi falando o sonho deles. E eu falei, olha, meu sonho é ser pai. Eu tinha o sonho de ser pai. E ela falou, ser pai? Eu falei, eu acho assim, eu acho muito lindo você poder criar alguém, moldá-lo da forma como você quer. Então, do meu mais velho foi com o tempo, foi pouco, né? Há pouco mesmo. E eu vi o parto dos meus dois mais novos. Eu vi o parto, eu estive lá junto e foi uma benção, né? Os dois partos, assim, o parto da Bia foi bem tenso, o parto do Biel foi mais calmo, mas quando eu vi aquelas coisinhas saírem dela, eu falei, uau, eu fiquei assim, sabe, impactado, mas eu creio que assim, eu sei que todos os pais, eles falam assim, claro, eu amo o meu filho, que pai que não vai falar, né, que é um filho, mas de forma sincera, eu acho que a gente ama de forma progressiva e gradativa. E quando você estuda na Bíblia, que é a base, né, de tudo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E eu não sei se quando mais jovem eu ia suportar tudo. Não sei hoje também. Mas eu sinto que cada vez mais eu amo os meus filhos na questão de me importar. Eu acho que amar é quando você se importa com as necessidades físicas, mentais, espirituais, sociais do seu filho e se dedica a isso. Eu entendo que talvez alguns pais, e pode ser que eu ainda não ame os meus filhos num patamar que Deus queira. Eu sou bem sincero nisso. Mas eu creio assim, eu creio que a gente deve plantar e progredir nesse sentimento que deveria ser um princípio. Eu acredito, aproveitando o gancho aqui, que eu achei muito importante essa questão do amor, como foi relatado até mesmo em Coríntios, né? Tudo suporta, tudo espera. Porque então amamos, precisamos então disciplinar os nossos filhos, dar limites para os nossos filhos. Então, eu queria até mesmo tocar nesse ponto, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o amor é a liberdade total, deixando a criança, o adolescente, ou até mesmo o filho adulto ter a liberdade total. E o amor, na sua opinião, ele tem essa liberdade ou como que flui o amor pelo seu conhecimento? Essa é a pergunta que eu gostaria de poder entender, já que você, além de ser um pai de sangue, também adotou, desde bebezinho, um filho que não é legítimo do seu sangue, mas é mais do que isso, é do coração. Então, eu queria saber um pouco mais sobre esse detalhe de como é ter o amor e se o amor tem essa liberdade, como é essa questão da liberdade. Pergunta boa, André. Eu creio que o mundo ele tem passado por muitas fases. Por exemplo, na fase dos meus pais, né, ou até dos pais dos meus pais. Era uma época muito rígida, onde os filhos eles não tinham
verdade nem para falar com seus pais. Então era aquela coisa muito a ferro e fogo. E aí você tinha muito respeito, que era mais um medo, e você tinha pouca comunhão dos pais com seus filhos. Mas parece que hoje está se invertendo, a gente está indo para um outro polo, né? Extremos, né? E hoje parece que os pais estão querendo ser tão amigos dos filhos que eles não têm nem coragem de impor regras, de aplicar disciplinas. Então, eu percebo que se você não puxa para um lado, você cai para o outro. E Deus é um Deus de equilíbrio. Né? Em 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo ele diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. Olha só, amor, poder e moderação. Os dois são importantes. Os pais eles têm poder, domínio sobre os seus filhos, mas eles devem manifestar o quê? Amor, carinho, compaixão. Então eu percebo que assim, pelo menos na nossa casa, você percebe que eles necessitam de disciplina. Eles precisam de ordem, horário, eles precisam de regras, eles se sentem felizes com regras, eles se sentem queridos, amados, guardados. Eles entendem que se você como pai tem uma regra e você cumpre aquela regra, exige, né? Eles se sentem seguros de ter um pai desse, que tem disciplina. E quando você pega, por exemplo, Apocalipse 3, verso 19, ali João, o próprio Cristo fala assim, eu disciplino a quantos o amo. Então, lá em João 8, 32, Cristo falou assim, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. E os judeus dessa época falaram assim, nós vamos ser libertos do quê? E no verso 34, Cristo ele fala assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E no verso 36 ele fala assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma coisa é a liberdade, outra coisa é a libertinagem. Liberdade é fazer aquilo que te convém de acordo com as regras estabelecidas para um bem comum. Libertinagem, fazer o que quiser, na hora que quiser, sem se importar se isso vai afetar a sua própria vida ou a vida do outro. Então, quando Cristo falou que o pecado é quem nos escraviza, lá em 1 João, ele fala que o pecado é a transgressão da lei. Então, Deus nos deu uma lei. Imagine o trânsito sem as leis. Ia ser uma bagunça. Imagine os países sem leis. Então, dentro de um lar, faz-se necessário o pai impor limites. Senão, o filho, infelizmente, ele vai ter que conhecer isso através da sociedade. E aí ele sofre mais. Então, aqui em casa, eu tenho feito dessa forma, como pai. A gente ama muito, brinca, passa tempo, dá beijinho, carinho, eu dou mesada. Aqui em casa a gente tem um tanto que a gente dá ao fim do mês, e conforme as regras não são cumpridas em alguns pontos, eu retiro um pouquinho desse montante para que eles sintam de forma monetária o quão a desobediência ela não é um ganho, é uma perda. Não, certo? É um fruto positivo, né? Exato, exatamente. É consequência exatamente daquilo que plantou o fruto, né? Ou seja, se você não planta, você não colhe. E aquilo que você plantou bem, você colhe bem. Se você planta mal, o resultado vai ser negativo. Mas eu queria, aproveitando aí o gancho, você me deu a luz do entendimento, inclusive na neurociência. Na neurociência, as emoções dividem em 3 áreas.
né? E uma delas, eu acho que você tem total conhecimento. Você me fala que é apenas um desbravador, né, um aventureiro nessa área, mas eu acho que você tem muito conhecimento, de conhecimento adquirido, vivenciado, estudioso também. Eu falo isso com toda certeza, que você é uma pessoa muito dedicada. E dentro dessas 3 áreas, temos a amígdala, que cuida da nossa defesa, né? E temos a qual você tem estudado bastante, né? Qual que é a área mesmo que você falou outro dia para mim, André? Eu tenho estudado, tenho fascinado esta área, você lembra? É alguma parte específica do cérebro? É a área, veja só, é a área do núcleo accumbens, aonde fica os... Não sei se você lembra, você falou, André, quanto mais tem estudado, mais eu tenho... Neurônios de espelho, lóbulo frontal, sistema límbico. Sistema límbico. Muito bem, o sistema límbico. Ok. Então é aonde gera-se a dopamina. A dopamina, só para o nosso público entender, é a central que ativa os... Do prazer. É o prazer e também a recompensa. É o sistema da recompensa. A amígdala seria o sistema lá do passado, né, reprimido, que é onde as pessoas ficam na defesa. E o sistema da dopamina é o sistema do prazer, é o sistema da recompensa. E exatamente, se você... E aí, quando você estava falando, me veio isso em mente, né? Como que pode, né? Quanto mais no passado se alimentava a dor, o desprezo, a repressão, alimentava-se então a amígdala, aonde a criança cresceu numa defesa. E Exato. hoje, quanto mais alimenta o sistema do prazer, a dopamina, mais a pessoa vai querer, porque ela nunca é satisfeita. E aí, aonde chega a um ponto destrutivo. Porque, na verdade, você sentir prazer é bom, né? Você tá fazendo o que você... eu quero só ir pro parque, eu quero ficar o dia inteiro no parque, eu não quero fazer mais nada. É gostoso, você tá só alimentando aquilo que te dá prazer. Só que você tem outras necessidades na sua vida e a criança, ela só quer prazer. Se você, como pai, não colocar, ela não vai. Ela vai querer só aquela parte que só brincar. Brincar e comer, brincar e comer. Exatamente. Então, quando você me falou desses 2 extremos, eu falei, nossa, me veio a luz sobre isso daí. De que no passado, tá certo, era os nossos pais, os nossos avós, enfim, não sabiam, não tinha esse conhecimento, não tinha essa ciência, não tinha a luz dessa ciência. Então, hoje, graças a esse conhecimento que está sendo expandido e graças à oportunidade agora que você nos está dando, e eu tenho certeza que você está sendo usado por Deus para poder trazer para as pessoas a luz da verdade, porque no passado as pessoas não tinham essa claridade, muitas das vezes oprimiam. Hoje, por ter a luz, eles acabam o quê? Dando somente o quê? O incentivo, dando prazer. E eu falei de 3 pontos. Parece que a Regina quer falar alguma coisa especial. É que eu acredito que muitas vezes os pais hoje em dia têm dado só esse ponto do prazer, não por maldade, mas porque foi tão reprimido no passado, cresceu com tanto medo que hoje eles falam, não, deixa, tá tudo certo. Ah, não, eu apanhei tanto. Ah, não, eu fui tão castigado. Ah, não, meu pai foi tão severo, foi tão sargentão comigo, que hoje eu quero ser um pai mais light. E, na verdade, esse pai mais light não está fazendo bem para a criança. Ele está fazendo mal, como o pai dele, que foi muito severo, também fez mal para ele. Por isso que nós falamos que precisa ter o equilíbrio. A nossa mente precisa do equilíbrio. A gente, assim, o André entrou em um ponto que a gente gosta muito, né, de falar, né, Andrezinho, cérebro e tal, a gente tem lido um pouco sobre isso e tem sido, assim, um desvendar. Eu tenho ficado fascinado com esse tema, mas um dos pontos que a gente tem falado aqui, até no Centro de Vida Saudável, uma
as palestras que nós temos mais dado aqui é exatamente sobre o sistema límbico e o lóbulo frontal, né? E o que nós percebemos? Que quando você tem um filho, principalmente quando ele entra em uma fase difícil, né? Que é aquela fase dos 13, a fase do teen, né? Aí vocês chamam assim, né? Teen. 13, 14, tá todo mundo, né? Tortinho, já com essa fase teen, né? E a gente entende que pela neurociência, a parte do lóbulo frontal deles não está pronta ainda. Então ela vai se formar de forma fisiológica completa ali entre os 25 anos a 30 anos. E é por isso que nessa fase a gente dá tanta cabeçada. Agora a gente entende, né? A boa neurociência, ela nos deu essa... Porque é uma fase difícil mesmo. Agora, por mais que os jovens tenham essa deficiência de estar incompleto a parte racional, a parte de decisão, eles têm uma coisa fantástica, que é o que vocês estavam falando aí, que é o sistema dopaminérgico. Então eles têm uma energia, uma vontade, uma felicidade, uma intensidade em tudo, que é incrível isso. Só que é como se fosse um carro muito rápido, uma Ferrari, que está muito rápida, só que você tem que direcionar ela. Ela pode tanto ir para a beira do precipício, quanto ela pode fazer uma viagem boa. Então, é aí que entra o pai, né? A mãe, o pai. Nós precisamos direcionar os nossos filhos para que eles se desenvolvam, se empenhem em algo fantástico. Por exemplo, se vocês quiserem fazer uma visita para o nosso canal Restauradores de Brechas, pode ir lá, é um ministério familiar que nós temos, e lá você vai achar um vídeo da minha filha, que hoje já está com 12 anos, já vai fazer 13. Esse vídeo, ela está com 4 anos, ela está pregando, e é uma das coisas que a gente sempre incentivou os nossos filhos, desde muito jovem, a palestrar, pregar, compartilhar, falar, porque a oratória é uma das coisas que mais desenvolve, porque você precisa montar um tema, precisa ter começo, meio e fim, você precisa ter presença de palco, você precisa falar, você precisa saber cativar. E a minha filha, para a glória de Deus, ela já foi pro púlpito, já foi fazer palestra com o pai algumas vezes, e foi fantástico. Teve uma certa vez que ela devia ter os seus 10 anos, e eu falei: Bia, hoje eu prego sobre um tema sério. Ela: papai, eu quero ir junto. Mas filha, você nem sabe o tema. Papai, eu quero ir junto. Filha, você vai ter que ficar 1 hora então com o pai passando, que nem o pai sempre faz, passar cada slide. Tá bom, papai. Ela ficou. Querida, ela ficou comigo 1 hora, foi lendo comigo cada texto, entendeu cada texto, e subiu comigo ali no púlpito e pregou comigo o sermão todo. Ela e era um tema difícil. Pregou comigo. Ela era a gente estava falando sobre jejum, o jejum fisiológico, o jejum espiritual, o tempo de horas que uma pessoa deveria esperar de uma refeição a outra, que é uma forma de jejum. Não era um tema muito simples. E ela saiu muito bem. O meu mais velho, a gente ensaia ele. Por exemplo, em casa nós fazemos os nossos cultos todos os dias cedo, mas nós temos um culto, e à noite também temos um. Só quando a gente faz culto aí fora, com algum outro grupo, né, a gente não faz aqui. Mas o nosso normal é isso. E o meu filho mais velho, que hoje já está com 16, quando ele tinha os seus 13 anos, eu dei todas as terças-feiras à noite: filho, terça-feira à noite o culto é seu. E ele se dedicava, ele pegava os livros, ele fazia os temas, os tópicos, início, meio, fim, e ele se realizava passando o culto. E aí, olha que felicidade, nesse mês de julho, o meu filho, com um grupo de jovens, foi pro Pará, e lá ele participou de um curso missionário de 1 mês, a qual ele participou dando o curso,
Ele deu 2 aulas lá, Uau. 2 aulas de musicoterapia, o que a música faz no cérebro, no corpo. E o pastor de lá gostou tanto que pediu para que ele pregasse esse assunto, né, em um certo grupo lá. Então, meu filho ficou muito feliz porque ele finalmente pregou o tema que ele viu o pai pregar a vida toda, né? Eu prego isso há muitos anos, né? O André mesmo chamou eu já para eu falar sobre isso. E, assim, é muito satisfatório você direcionar essa Ferrari, esse sistema dopaminérgico fantástico, direcionar para o bem. Os meus filhos, esse meu mais velho, ele toca de tudo, toca piano, aprendeu, Andrezinho, violão em dias, fez um solo de uma música assim, sabe? Então, muitas coisas eles têm feito, mas a gente tem que ficar esperto, porque realmente o prazer acaba virando um Deus. Daquela dose de droga não fazer mais o quê? Não fazer mais efeito. Perfeito. Então, a gente tem que saber dosar e ensiná-las a ter prazer nas coisas simples da vida e coisas que geram objetivo não somente para eles, mas para os outros. E aí sim será uma felicidade, será uma dopamina saudável e equilibrada. Exatamente. É só para poder trazer aqui para o nosso pessoal, para fechar o loop. Então, nas emoções são divididas em 3 partes na área do cérebro segundo a neurociência. Então, a primeira delas é a primitiva, que é a área da amígdala, onde que ali toda a noradrenalina, adrenalina e cortisol são liberadas para o sistema de defesa. Na segunda parte, na região mediana do cérebro, nós temos então ali a área da conquista, que é o núcleo accumbens, né? Aonde que vem o sistema dopaminérgico, onde que é liberada a dopamina para o nosso organismo. E por último, que eu acredito, a junção do equilíbrio dos 3, mas esse daqui é o mais importante para a excelência de um bom funcionamento, que é o neocórtex, né, que é toda a área do córtex pré-frontal, frontal, enfim, toda a área que vai trazer a endorfina juntamente com a oxitocina para o organismo, que é maravilhoso. Então, quando você me falou lá atrás, aqui nessa entrevista está sendo maravilhosa, muito obrigado a oportunidade, que no passado havia uma educação daquela forma, hoje tem um pouco de uma libertinagem, vamos colocar assim. Eu consigo ver isso na neurociência e as reações comportamentais e o que acontece no organismo. Tanto o excesso de dopamina, como também o excesso de cortisol e noradrenalina, adrenalina no organismo, onde tem causado problemas graves a toda a população de diversas idades, né? Problemas mentais, problemas emocionais gravíssimos. E falando sobre essa questão, a Regina tem uma pergunta muito importante sobre a questão do patrimônio, porque muitas das vezes a gente acaba achando que estamos cuidando bem do nosso patrimônio, do carro, da casa, enfim, de alguma coisa assim, mas esquecemos da nossa família. Eu acho que a Regina tem uma pergunta especial sobre essa parte aí. Conforme foi falado aqui, esse momento, essa disciplina dada ao filho, não é uma disciplina qualquer, é uma disciplina com amor, é uma disciplina com paciência, com mansidão, é uma disciplina equilibrada. E nós estamos falando de disciplinar os nossos filhos, as pessoas que nós mais amamos, que a nossa maior riqueza nessa terra são os nossos filhos, porque eles são presentes dados por Deus para nós. E nós não queremos que as pessoas sejam influenciadoras dos nossos filhos. Nós queremos que nós influenciemos os nossos filhos. E nós não influenciamos os nossos filhos apenas falando, nós influenciamos agindo, porque eles vão copiar as nossas ações e não as nossas falas.
As nossas falas entram, saem, só que as nossas ações elas ficam marcadas no cérebro deles, ficam marcadas na memória. E essas ações elas fazem com que nós tenhamos uma conexão com os nossos filhos. E essa conexão faz você ter um vínculo, ou um vínculo fraco, ou um vínculo forte. Mas como que é o vínculo com o seu filho? Como você faz para que ele tenha confiança em você? Confiança em se abrir, falar assim, não, eu tenho o colo do meu pai, eu posso confiar nele, eu posso me abrir, porque eu sei que ele vai me aconselhar. Ou tem aquelas crianças que falam, não, o meu pai vai ficar muito bravo, então eu prefiro contar pro meu amigo da escola. Só que o amigo da escola não vai aconselhar como um pai aconselha. E como que é essa conexão? Olha, eu vou ser sincero, demorou uns bons anos para eu cair a ficha sobre a melhor forma, porque infelizmente a gente, né, copia aquilo que os nossos pais fizeram. E eu assim, comecei a cair a ficha sobre um texto bíblico que diz assim que a palavra mansa desvia o furor, sabe? E eu comecei a entender que eu deveria tratar os meus filhos com educação. Educação. Sabe quando, por exemplo, o seu filho. Você imagina se o meu filho, André, vai na sua casa e começa a pular no sofá. Você vai falar assim, Bielzinho, para, né? Desce aqui. Mas se você é o seu filho, menino, não sei o que, às vezes a gente faz isso. E eu, assim, comecei a ver por que eu trato melhor os de fora do que os de dentro. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, é pior do que o descrente e nega a fé. Então, quem não cuida da própria casa. Então, às vezes, a gente trata tão bem as pessoas de fora, oferece água e fala com calma, e os de dentro, que merece mais ainda, a gente trata tão rude. Eu digo por mim, tá? Tô usando, né, de forma prática. Léo, só aproveitando aí desculpa o corte rapidinho. Você falou que um texto bíblico que falou sobre a fala mansa, como que é mesmo? Você lembra o texto bíblico? Só pro pessoal anotar e eu também anotar aqui. A palavra mansa desvia o furor, né? Furor. Mas a dura suscita ira. É mais ou menos assim o texto. Tá em Provérbios isso? Mas isso, exato, André. Tá em Provérbios. Eu só não sei aonde. Tá? Ok. Mas depois a gente acha, né, André? Coloca aí nos comentários. Mas o ponto é que quanto mais você trata com educação, quanto mais você se interessa pela vida do seu filho, da sua filha, pelas coisas mínimas deles. Porque Deus, sendo soberano, ele ouve as nossas coisas mínimas. E ele é o pai dos pais. Então a gente tem que se interessar. O menino perdeu o Lego dele, tá triste. Você vai com ele, você tenta achar, você ora para que Deus ache. E quando achar, você faz uma festa. Você mostra que você se interessa pelas coisas dele, você ouve ele, você trata com calma. Até para você dar uma bronca, não dê uma bronca na frente dos outros. Chame ele de canto, converse com calma, não exponha. Isso é até estratégico. Quando você dá bronca na frente dos outros, é mais fácil ele se revoltar contra aquela disciplina. Então você tem sim, você tem vários métodos, várias estratégias para que a sua disciplina alcance o coração dele, que é o mais importante. O mais importante não é ele fazer o certo. O mais importante é ele ser transformado no caráter dele, para que ele entenda e aceite e deseje aquilo que é certo. É aí que está a maior obra do pai e da mãe. Os nossos filhos, eles têm que ser convertidos. Lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 6, que Jó se levantava toda madrugada para fazer sacrifícios pelos seus filhos,
porque ele tinha medo que os seus filhos tinham pecado no coração deles. Jó, ele não se importava se os filhos dele tinham a aparência de servo de Deus, com a Bíblia com a mão. Jó se importava com as intenções, com o propósito e o desígnio do coração deles. Que Jó intercedia pelos seus filhos. Jó, ele era um homem que dava exemplo, como a minha amiga aí, Regina, disse. Eu sempre comparo com o som de um gato e o som de uma baleia. A baleia é o maior som de toda a fauna, né? De todos os animais, ela faz um som gigantesco, um som quase ensurdecedor. E o gato, aquele sonzinho, né? Miau. O som do gato é comparado com as suas ordens. O som da baleia é comparado com as suas obras. As suas obras em casa, elas falam muito mais alto, elas gritam. E as suas ordens, aquilo que você fala, aquela velha frase errônea, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso não transforma ninguém. O André entrou no tema da neurociência, nós temos os neurônios espelho, onde nós descobrimos que somos transformados, somos influenciados muito mais por aquilo que a gente vê. Então, a necessidade do pai viver aquilo que prega, sabe? Sim. Eu acho fantástico também essa parte da neurociência. Ao mesmo tempo que às vezes a gente errou tanto com os nossos filhos, passamos 10 anos, o nosso mais velho tem 10 anos, vamos dizer que nós passamos 10 anos errando com o nosso filho, mas nós temos a esperança de ele melhorar a conduta dele, o comportamento dele, a modificação conforme o que ele vai vendo no dia a dia, né? Conforme as suas ações que ele vai tendo, o cérebro vai se modificando. Então, a nossa maior esperança é que existe essa mudança. Não, o seu comportamento ele não vai ser para o resto da vida o mesmo comportamento. Você pode mudar. E não é o seu filho que tem que mudar, né? Primeiramente, quem tem que mudar somos nós. Exatamente. Você ia falar. Exatamente. Sabe, no livro... Pode falar, Léo. Pode falar. Então, no livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, ali, é o último livro do Antigo Testamento, é os últimos versos, os últimos capítulos da última profecia. E lá diz assim, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que Cristo volte, o Senhor enviaria o profeta Elias e ele converteria o coração de seus pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Então, há uma obra tipológica, profética, escatológica, antes da volta de Cristo, que indica uma conversão familiar, de uma obra de restauração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, se os pais entenderem que Deus colocou os filhos para que os pais sejam aperfeiçoados, e se os filhos entenderem que os pais são instrumentos de Deus para os aperfeiçoar, tanto um quanto o outro, ele irá lidar melhor com essa funcionalidade de pai e filho. Eles vão entender, não, meu pai está aqui para me ajudar, eu estou pronto para o céu. E o pai olha para o filho, as lutas que eu tenho com meu filho, para que eu seja aperfeiçoado, para que eu seja moldado, para que eu seja preparado para o céu. Aí vai haver uma melhor disposição em cada um cumprir com a sua função. Por isso que a Bíblia, querido, se você não está lendo a Bíblia, para tudo, dá um jeitinho aí, estuda esse livro, que esse livro tem aberto a minha mente para a questão de uma saúde holística completa, saúde física, mental, espiritual. Tem muita coisa que eu queria falar aqui, mas eu sei que a gente já deve estar indo para o fim, né? Mas é isso, Deus tem nos ensinado muito e a gente é muito falho aqui em casa, muito falho. Eu sou muito falho, erro muito, muito mesmo. Mas o pouquinho que a gente acerta, o pouquinho que a gente faz conforme Deus pede, conforme, né, a ciência boa, né, explica para a gente como lidar com o nosso cérebro,
olha, a gente tem visto bons frutos, sabe? E indo para o ponto final, uma pergunta decisiva é: como melhorar como pai a cada dia? Em uma frase. Nossa, André, em uma frase, né? Você quer me matar? Eu diria que os pais precisam aprender a passar tempo com o pai, que é o Deus, que é Deus. Você aprender a passar tempo com o seu pai do céu, você vai com certeza ser o melhor pai na terra. E tudo que for, né, ligado na terra será ligado no céu na terra. Então, por meio de Cristo há uma ligação completa. E assim, já fugindo um pouco de uma só frase, né, André? Mas cuidado com aquilo que você tem dado para o seu filho. Se você tem um carro e aonde é para pôr óleo, você põe água, você põe Coca-Cola, né? Você põe videogame, você põe batata frita, fast food, excesso de mídia, música disfuncional. O carro foi feito para pôr óleo ali. A gente tem posto muito lixo na boca dos nossos filhos, aos olhos deles, aos ouvidos. Isso tem afetado. Os jovens estão cada vez aqui no Centro de Vida Saudável, a gente vê jovens que já tentaram suicídio, jovens que não se amam mais, não se respeitam, e há um aumento muito grande de depressão entre os mais jovens. E onde está o pai? Eu aqui, a gente, né, recebeu há um tempo um pai, eu com duas filhas, uma era dele, a outra era não era dele, mas era uma menina que era da esposa dele. E simplesmente ele dava para elas o que elas queriam. Elas estavam rebeldes, doentes e com problemas assim que eu não posso nem falar aqui em vídeo. E, e ele veio e ele falou: eu preciso que as minhas filhas comam. A gente falou: não, mas aqui a gente serve, né, a Uhum. comida na hora certa. Não, mas eu preciso que elas comam já, que elas estão com fome. Aí eu falei: amigo, quem é que manda aí? São elas? Ou você? Aí ele tomou um susto. Foi para trás, né, e saiu. Sabe, quem é que manda na sua casa? Manda com amor, claro, né? Não é aquela coisa dura, rígida, mas quem é que lidera? Vamos usar um nome, um termo mais, né? Quem é que lidera? Então, papai, você é o líder. Assuma isso. É o seu cargo. Seja um líder que ama, um líder que sirva como Cristo foi, mas seja líder. Direcione, diga aquilo que tem que ser dito, incentive, ame, Tem o cuide, papel de pai, né? sabe? Faça o papel de pai, não de filho, não de amigo. Seja pai. Exatamente, André. Seja pai. Tivemos então, me passa então, antes da gente finalizarmos, o pessoal gostaria de poder saber as suas redes sociais, como faz para poder entrar em contato com você, com o teu projeto, que é maravilhoso, ou até mesmo aonde você trabalha e atua também. Deixe seus contatos aí para o pessoal entrar em contato com você. Ok, vamos lá. Se vocês quiserem pegar o nosso número, tá bom? A gente tem feito palestras, a gente tem levado música, tem levado receitas vegetarianas, né? Estritas aí. A gente tem feito aí algumas coisas nesse sentido, quando as pessoas nos chamam. Vocês podem entrar em contato no número 011 99208 3555, tá? E também entrar no nosso canal chamado Restauradores de Brechas, tá? Canal no YouTube, tá bom? Ali a gente tem posto alguns vídeos. E vocês podem fazer uma visita aqui para a gente em Minas, em Jaboticatubas,
tá? Aqui no Centro de Vida Saudável no Lifestyle. Será uma bênção recebê-los aqui, tá bom? Tivemos então com ele o nosso entrevistado dessa estreia maravilhosa do Papo Família. Muito obrigado, Leonardo Ribeiro. Obrigado a todos aí, a Fabiana, as crianças também, de poder nos dar o privilégio dessa conversa, desse bate-papo muito gostoso. Aprendemos muito sobre a questão família e o grande segredo que você falou, né? A conexão com Deus é o segredo principal de darmos muito bem, muito certo no nosso relacionamento com os nossos filhos e com a nossa esposa também. Esperamos que vocês venham mais outras vezes conosco, em outras entrevistas. A Fabiana também venha como mãe, como aquela que está ao seu lado, junto com os seus outros 3 filhos. Também tem muito a nos ensinar. E eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Foi grandes ensinamentos para nós e acredito que para muitas pessoas vai ser muito valioso todo esse ensinamento que foi dado aqui. Espero que muitas pessoas sejam transformadas e transforme a casa delas, o lar delas também. Então, se você não é inscrito em nosso Instagram e em nosso canal também, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Obrigado mais uma vez. Se inscreva também nas redes sociais do Leonardo Ribeiro, do projeto que ele tem, Vidas, né? Como que é? Fala aí de novo. Restauradores de Brechas. Restauradores de Brechas, muito bem. Então entra no canal, se inscreva também no canal Restauradores de Brechas, entre em contato também, nós vamos deixar toda a descrição aqui desse vídeo. Muito obrigado, Leonardo, e a todos vocês que nos assistiu até agora. Fique com Deus, até o próximo programa, valeu!